Uma das questões mais importantes hoje para a humanidade é a relação com o meio ambiente. A gente fala muito sobre sustentabilidade, sobre proteção ao planeta, mas na verdade a gente não se coloca no centro da atenção. Desde que essa era se transformou em antropoceno, ou seja, o homem no centro de tudo, tem sido bem difícil, porque todas as vezes em que as coisas dependem do ser humano, a gente estraga. Na maioria das vezes, infelizmente. A boa notícia é que a gente pode rever tudo isso. Em que escala, a gente não sabe. Hoje nós vamos falar, Falando Nisso, sobre lixão zero, sobre coleta seletiva de lixo, sobre produção de lixo, sobre o que a gente deve fazer, sobre o que a gente não pode fazer, sobre o que não estamos fazendo e principalmente se existe uma luz no fim do túnel quando a gente fala sobre produção de lixo. Então, para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui uma especialista em desenvolvimento sustentável e meio ambiente, é a bióloga Mirna Escócio. Ela tem uma atuação em consultoria ambiental com foco em sustentabilidade, resíduos sólidos como vantagem competitiva. Eu gostei muito de ler sobre isso, porque eu quero entender sobre vantagem competitiva nessa área, metodologia de redução de desperdício e educação ambiental. A gente falou aí de pelo menos 3 ou 4 pilares que a gente vai aprender muito aqui. Então, queria dar as boas-vindas. Muito obrigada, Mirna, por trazer o seu tempo e dividir com a gente de forma técnica, de forma sensível, muita informação sobre aquilo que a gente precisa muito saber, que a gente tem naturalizado, esse descaso que a gente tem com o planeta hoje. Bem-vindo. Muito obrigada, Maia. É um prazer estar aqui com você, falar de um tema que é uma paixão para mim. Desde quando eu escolhi, me formar em biologia, eu sempre tive um senso de pertencimento ao planeta muito forte. E como você falou há pouco, falar sobre vida, Às vezes as pessoas não conseguem entender porque essa preocupação com o meio ambiente, ela precisa remontar a uma questão interna, intrínseca de cada um de nós, aonde nós temos que nos enxergar não como donos do meio ambiente, mas como parte do meio ambiente. Então, a partir do momento que eu consigo me integrar com esse meio, não é o meio ali e eu aqui, é o meio, eu estou inserida. Então, quando eu penso dessa forma, isso se torna uma filosofia de vida e se torna prazeroso, gostoso você trabalhar com isso. Mas a gente sabe que também é um gargalo, é um desafio, porque a grande maioria das pessoas não pensam assim. E eu sempre me questiono, como não pensar assim se a gente está falando de vida, de sobrevivência? A própria palavra sustentabilidade é uma palavra que veio do final de estudos do final da década de 80. Faz muito pouco tempo. Só que isso não justifica o descaso, não é? Não. Faz pouco tempo, é uma palavra que sugere, suscita o comprometimento. E aí eu estou falando já em questões comportamentais, porque não tem como você separar. Eu sempre falo, ferramenta para a gente aprender, técnicas existem, todos nós temos essa condição. Mas, Maia, se você não tiver dentro de você uma competência atitudinal para você realmente querer fazer e transformar, que é o objetivo, a gente está falando isso aqui porque a gente está vivendo situações limites e situações onde, se nós não começarmos, ou já tínhamos que ter começado a inserir esse tema na nossa realidade, na minha casa, no meu trabalho, em todo lugar que eu andar, mediar meu comportamento, buscando praticar sustentabilidade, a gente vai ter vai ser inviável nossa vida no planeta. Inclusive agora em julho desse ano, agora em 2023, faz exatamente 1 ano em que nós, seres humanos, esgotamos a capacidade regenerativa da Terra em relação a certos recursos. A gente usou mais de 154% em alguns recursos naturais e a Terra não tem condição mais de produzir para nos fornecer, para a gente poder usufruir. E a gente sempre acha que a natureza precisa da gente, Sim, mas na verdade é a gente que precisa dela. Certeza. E aí eu queria desembarcar direto nesse programa para eu poder entender. O Programa Nacional Lixão Zero. Ele é um passo importante, Mirna, e ele está em que página hoje quando a gente fala de uma política nacional de resíduos sólidos?
Como nós estamos? Em que nível nós estamos no que diz respeito a isso? Bem, Maia, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é um marco, né, da regulamentação de toda essa questão relacionada ao resíduo. Né? Então, o conceito de lixo veio mudando ao longo desses anos, a política é de 2010, e a gente vem tentando implementar essa política e acontecem muitos problemas que inviabilizam e passa mais para 5 anos, passa mais para 6 anos e a gente ainda não conseguiu totalmente aderir a essa política, que é uma política fantástica. E o programa Zero Lixões, que é um programa que ele foi criado por uma unidade do Ministério Público do Piauí. Então, eu tive conhecimento quando fui convidada como parceira para falar sobre uma das soluções que a gente tem para tentar erradicar os lixões, que é a coleta seletiva. E foi quando eu conheci o projeto Gero Lixões, que é uma iniciativa do Ministério Público, tem também a parceria do Tribunal de Contas, porque as prefeituras, os municípios, eles precisam estar adequados a essa política, não só por uma questão natural, ambiental, não é? Mas por uma questão também de economia, de desenvolvimento. Então, isso já sugere o que significa a sustentabilidade. Até mais ou menos 2002, no Brasil, as pessoas pensavam que sustentabilidade é só fauna e flora. Gente, não é. Sustentabilidade é você alinhar natureza, sociedade e economia. Então, a gente precisa se apropriar desses conceitos para a gente fazer a nossa parte. E a minha parte, Maia, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é eu gerenciar o meu resíduo. Não tem mais aquela, tá bem aqui, meu lixo está na porta ali de casa, fiz minha parte. Não. Hoje tem uma palavra muito forte na política nacional, responsabilidade compartilhada. Então, não tem mais essa de você se achar porque você juntou seu lixo, colocou ali, não. E já tem que fazer ele já todo separado. Uhum. Metal, vidro, papel, plástico, orgânico, certo? Então, esse programa Zero Lixões, inclusive, é um programa que ele tem dado certo e eu tenho certeza que ele vai dar cada vez mais certo. Só uma informação, acho que foi semana passada, ou uns 10 dias, foi fechado oficialmente o lixão de Água Branca. Eu fico toda arrepiada. Foi fechado. Então, lá já estamos com o quê? Com um olhar voltado para locais adequados de direcionamento de resíduos. Como é que Teresina está hoje, Mirna? Teresina hoje ainda não está nessa etapa de fechar, mas Teresina já tem um aterro controlado. Sim. E a gente tem políticas voltadas para essa realidade. Sim. Só que todas essas políticas, Maia, elas precisam da nossa ação, do nosso comprometimento enquanto cidadão. Tudo muito alinhado à questão cidadania, sustentabilidade, você realmente participar. Porque, às vezes, é muito fácil, você não tem um senso crítico e você só critica. Ah, mas é o governo, mas é a prefeitura. E não é só isso. A gente precisa se apropriar dessa vontade de somar, de agregar, pensando numa sociedade mais justa, igualitária, equitativa. Quando a gente pensa nessa responsabilidade como cidadão compartilhada, como você mencionou, por exemplo, eu produzo lixo na minha casa, eu separo, né? Você que está nos assistindo pela internet ou pela TV, e onde eu devo deixar esse lixo? Onde eu devo... Qual é a orientação? O que a gente deve fazer? Certo. A primeira orientação... Porque nós não temos coletores, né? Pois esse é um gargalo muito grande. Teve uma pessoa que falou sobre isso na nossa participação no Congresso das Cidades. Ele disse, eu tenho toda a logística para trabalhar a separação do lixo, que é a coleta seletiva. Sim. Mas eu não sei para onde é que eu vou mandar. As próprias empresas. Não é? Então, existe uma realidade dentro da Política Nacional de Resíduos, que é a logística reversa. Então, isso aqui, bateria, pilha, já é para existir a logística reversa, que é quando você devolve.
não é? Agora, na sua casa, se você começar separando o lixo seco do molhado, o orgânico do inorgânico, aí você já está fazendo alguma coisa nesse sentido de melhorar. Então, o orgânico, você pode estar procurando empresas. Aqui em Teresina já tem muitas empresas que trabalham a compostagem. Onde que a gente encontra essas informações? Tem um site, uma plataforma que informa isso? Lá no site, na plataforma do... deixa eu lembrar, é o órgão que trata da situação do lixo aqui na prefeitura. Bom, a gente já está com o endereço ali no vídeo para as pessoas verem. Lá tem toda essa orientação para onde é que você pode estar direcionando. Não só em relação à compostagem, mas em relação a vidros, metal, papel. Então já tem empresas que transformaram, porque assim, gente, isso é transformado em negócio, em business, em dinheiro. É isso que, como você disse que ficou interessada, resíduo sólido como oportunidade de negócio. Então as pessoas, isso daqui não serve, mas não vou jogar fora. Aí já começa outra coisa. O que é o fora? Não tem fora. E essa coleta seletiva, na verdade, é um projeto que, se eu não me engano, é de 2010, 2011? É 2010, porque está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a coleta seletiva. Então a gente já está com 13 anos. 13 anos. E a gente avançou pouquíssimo. Avançou pouco. Avançou pouco. Dos mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil, se salvo engano, 3 mil e pouco trabalham com a coleta seletiva. Quem é modelo no Brasil? Quem é modelo no Brasil é Curitiba, algumas cidades do estado do Paraná. E aí, como em relação sobre o potencial de material reciclado? Como é que é avaliado esse potencial de material reciclado? Porque assim, se ele é transformado em dinheiro, em negócio, e tem cooperativas, empresas que vão receber nesse site que você divulgou para a gente, onde tem onde deixar, ou pedir para coletar, enfim, como é que avalia esse potencial de reciclagem? É uma questão assim ainda um pouco complexa, porque nem todos as pessoas, as organizações ou as cooperativas de catadores, porque o catador é um personagem muito importante dentro desse processo. Nem sempre a gente tem essas informações, porque as pessoas não passam essas informações. Então, às vezes, a gente fica sem conseguir compilar os dados, porque a gente não tem a informação. Porque eu vejo muito assim, por exemplo, existem empresas que lucram, e lucram muito, porque é um business muito forte, que é a de lixo hospitalar. Então, são empresas que existem e já fazem. Essas empresas, ou elas têm, dependendo da empresa em que elas atendem, se é pública ou privada, elas podem concorrer à licitação, elas têm estrutura, elas geram emprego, elas têm um lucro muito grande de lixo hospitalar. Que o lixo hospitalar foi o primeiro que todo mundo falou, mas por causa das infecções, das doenças e tudo. O que aconteceu com o lixo hospitalar? Qual foi o modelo do business, do negócio do lixo hospitalar, que pode ser replicado em outras áreas? Por que a gente demora tanto em outras áreas? Logística, organização, comprometimento, dados. Para eu começar um processo de coleta seletiva, por exemplo, no município, já no caso, no município, ele nem precisa da licitação, já tem esse incentivo do governo. Então, você tem que começar aí entra aquele outro ponto que você leu aí, a educação ambiental. Sim. As pessoas entenderem que é importante elas fazerem parte desse processo produtivo, dessa cadeia de valor do lixo. Porque eu acho que essa cadeia de valor termina por desinformação, por falta de letramento. Muitas vezes. Né? Deixando de atrair empreendedores ou de geração de novos negócios. A gente, quando fala de lixo de catadores, a gente vê o catador como uma subclasse. Exatamente, sendo que o catador, na realidade, ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor. É lata, é metal, é plástico. E é uma maneira, não é, da gente estar fazendo também, Maia, com que funcione a economia circular. Porque antes os processos produtivos eram lineares. Entrou, processou, saiu.
Mas dessa saída, numa linha reta, sempre tem a sobra. Explica pra gente sobre a economia circular. A economia circular, ela vem para que a gente consiga diminuir o impacto, a pressão dos produtos, da demanda, do capitalismo, por produtos que a gente precisa retirar a matéria-prima do meio ambiente. Então, aquilo que eu tenho como matéria-prima, eu vou otimizar da melhor maneira que eu puder o meu uso. Reciclando. Aí vou aplicar primeiro eram 3 R's, depois eram 4 R's, hoje já vejo... reciclar, reusar. O primeiro de todos era, no começo, era o reduzir. Tá. Eu vou consumir, mas eu vou reduzir. Mesmo reduzindo, eu consumi, então eu vou reaproveitar ou reutilizar. E depois disso, que eu já reutilizei do jeito que eu pude, aí eu reciclo. Porque quando eu reciclo, eu transformo o que era de uma maneira num produto que vai atender outra demanda. Aí eu reciclei, transformei. Aí agora já tem um R antes do reduzir, que é o repensar. Repense antes de você consumir muito. E aí o pessoal já está falando em outro, que é o recusar. Não aceite, não. E tem mais o reparar. Conserte. Gente, nós vivemos uma era, Maia, da obsolescência programada. Tudo nosso é feito para não durar nada. Então, comprar, comprar, comprar. E aí a gente tem que estar aí buscando ter bom senso. Aí é onde eu digo que é comportamento. Sem o comportamento, sem o comprometimento, sem a vontade, não vai funcionar. É o tal do eu posso, eu quero, eu preciso. Exatamente. É o ter em detrimento do ser. E eu acho que é muito sobre a consciência. Né? Eu tenho uma palestra que fala sobre isso e a gente fala muito sobre que a consciência ela atingiu um nível tão sofisticado e ao mesmo tempo tão importante, tão relevante, que a própria ciência diz que a consciência ela é essa reação neurológica que a gente tem em relação a certas coisas. Perfeito, então, ela é esse desenvolvimento do senso crítico. Exato. Então, assim, a consciência, ela é capaz de transformar todas as coisas, mas a gente não quer fazer, não quer ter consciência das coisas, entendeu? Essa questão, como você falou, é muito falta de informação. O Brasil perde, esqueci até agora a quantidade de bilhões, porque só recicla até 6%. O Brasil só recicla 6%. Então, ele deixa de reciclar 94% de resíduos. Tem uma necessidade de novas formalizações pelos municípios? Todo mundo já está formalizado em relação a essa política? Todo mundo já tem conhecimento, está sendo trabalhado isso muito pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, por outros órgãos. Eles têm conhecimento e eles estão tentando se adequar. A gente sabe que é difícil. Sim. Tem uma questão também da quantidade de pessoas em cada cidade. Tem cidades que a quantidade menos de 10 mil pessoas podem se juntar em consórcios. Depende da população, Depende. Né? Aí tem que falar muito sobre isso. É tem uma campanha. assunto Esse muito... projeto nasceu no Piauí, no Ministério Público? Esse aqui, Zero Lixões por um Piauí mais limpo. Foi uma iniciativa do Ministério Público. Do Ministério Público. Do Piauí, estadual do Piauí. Exatamente, onde eles têm um centro de apoio operacional de defesa do meio ambiente, que é o CAOMA. Então, eles estão agindo. Só para encerrar a nossa entrevista, Mirna, a gente produz mais plástico, papel, vidro, metal, orgânico? Plástico, né? Eu já sabia, mas eu quis ter certeza. Eu desconfiava, não sabia. Eu desconfiava, é plástico, né? Sabe, eu fico lembrando, Maia, que na década de 50, quando surgiram aquelas sacolinhas malignas... Gente, tinha móveis de plástico, infláveis. Maria, elas eram as vedetes, né? Aí como é que pode? Aí se transformou nessa situação de hoje, né? E que a gente come plástico, né? Porque assim, os mares, os oceanos, os rios... Né? Eles estão todos cheios de plástico. Aí o peixe come o plástico, como a gente come o peixe, ele vem com partículas de prolipopireno. Exato. E o plástico ainda demora, são os 600 anos, né? 600 anos, dependendo do tipo de plástico, até mais. Né? E não teve nada que banisse 100% o plástico, porque eu sinto que o plástico está sendo banido, mas de forma muito lenta. Muito lenta. O plástico é muito complicado. Para tudo, você vai lavar um plástico, o que você gasta para lavar um plástico em detrimento de você lavar um vidro? A indústria em torno do plástico, dos depósitos de plástico para guardar
comida, guardar alimentação é muito grande. Muito. Né? E aí você sempre vê, não é, que o vidro é melhor, até porque você vai colocar um produto no plástico, no micro-ondas, aí você vai pensar que com certeza vai estar soltando algumas partículas que vão ser prejudiciais, mas aí vem aquela questão também econômica, nem todo mundo pode ter só produtos de vidro, então é toda assim uma engrenagem que... A indústria que rende mais de reciclagem é a de plástico? É a de vidro? É a de metal? A de vidro é a mais difícil por toda a questão de logística, de segurança, de tudo. De segurança. E é porque o vidro é aquele material que ele é 100% reciclável. Ele não perde a propriedade dele quando ele é reciclado, mas mesmo assim tem eu acho que você que está inserida dentro desse ecossistema, que está preocupado, atento a isso, vocês poderiam produzir oficinas, vocês poderiam estar em todos os eventos falando sobre isso, fazendo um letramento e trazer exemplos para poder realmente de como você incentivar. Olha a palavrinha mágica, ganhe dinheiro com lixo. O nome do projeto pode ser simples assim. Ganhe dinheiro com lixo. Como que você ganha dinheiro com lixo? Porque como você transforma lixo em luxo, que é ter dinheiro? Isso, entendeu? Dentro daquela cadeiazinha da economia circular, então você compra a matéria-prima, você processa ela, você entrega para o cliente. Bem simples. Aí aquela sobra que antes ia para o tal do fora, ia para o lixo, ela agora... Que a gente ainda chamava no mato. Isso, no mato. Ela tem que ser reinserida lá na entrada. Por isso que essa volta faz o círculo. Então, isso é... Eu acho que isso precisa ser uma política pública, precisa ser uma lei, precisa ser obrigatório, precisa ser ensinado na escola, nas universidades, nos asilos, nos orfanatos. Precisa ser... Gente, se eu falar para vocês o que está... Porque assim, eu sou muito impressionada com o meio ambiente, entendeu? Mas é porque... Sou muito conectada a isso. O que eu acesso de pesquisa... Gente, eu até mencionei essa semana a Ipsos, e eu vou mencionar de novo, porque foi uma pesquisa que eu dediquei 2 semanas lendo. Né? E a gente estava falando de tecnologia essa semana no programa, e eu mencionei a Ipsos, e vou mencionar de novo. Assim... É real, gente. A gente esgotou, não existe, o futuro regenerativo está em risco. A gente esgotou em 154% alguns recursos. A Terra não tem mais como entregar. Vai fazer 1 ano agora, em julho. Está fazendo 1 ano. Então, assim, isso é só um dadozinho básico, mas é uma das grandes preocupações desse século e uma das grandes desafios da humanidade. É essa questão do meio ambiente. Mudanças e seja você climáticas. rico, pobre, seja você morando em cidade do interior, na cidade, e vai piorar, porque até 2050, 74% das pessoas vão morar nas cidades. Então, assim, defina civilização. Defina progresso, entendeu? Enfim. Maia, isso é porque a gente nem deu tempo de falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As ODS, né? Que estão aí, ó, desde 2000. E aí você falou 2050, eu lembrei 2030. E aí, o que está sendo feito? Nada. Não é? Nada. Praticamente nada. Nada. Então, é uma conversa que é para estar nas Vamos conversar rodas. sobre isso, Mirna? Vamos conversar? Vamos marcar um café e conversar sobre isso? Sim, aí depois eu te conto aqui pro pessoal todo. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista, Eu que agradeço. Obrigada. Venha mais Obrigada. vezes. Com Você certeza. continua aqui com a gente, porque antes de ir para o intervalo comercial, eu só queria dar um recado aqui para o pessoal de casa. Queria falar para vocês na Piauí Conectado. A Piauí Conectado é essa parceria público-privada que colocou o Piauí no ranking dos estados de conexão mais rápida de internet no Brasil, gente. É muita coisa quando a gente está falando isso. É muita coisa quando a gente pensa. Então, assim, é você ter certeza que o futuro realmente chegou com a Piauí Conectado. Tem uns dados aqui que são super importantes relacionados à Piauí Conectado, que dizem respeito a como que os serviços melhoraram, ficaram mais velozes, mais robustos na área de educação, de saúde, de segurança. Como é que é ter o Piauí Connect com Wi-Fi livre em praças, pontos turísticos, lugares com muitas pessoas, grandes aglomerações. Como é que é estar nesse ranking brasileiro e mundial, com prêmios de reconhecimento à capacidade
que esse projeto teve de nos colocar conectados, né? Eu acho muito bacana o nome Piauí Conectado, porque acho que ele diz muito sobre isso. Então, assim, é muita coisa onde nós chegamos. Então, realmente possibilitar essa qualidade de serviços públicos, ter 100% do território estadual conectado, e a gente está falando de 224 municípios. E aí, eu queria dizer que isso não é fantástico, isso é a Piauí Conectado, que diz, não só fala, mas prova que o futuro chegou. Então, eu vou para um breve intervalo comercial, a gente ainda tem entrevista, conteúdo, tem muita coisa. Não se atreva a sair daí e me deixar sozinho. Por favor, até já.